Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? E olha só que surpresa, hein? Durante essa data FIFA, o mano percebeu que não vai vingar muito o seu esquema se ele insistir no Rojas jogando essa bolinha que ele tá jogando. A avaliação dele, aliás, sobre o paraguaio nesse último jogo contra o Flamengo foi péssima. O cara não conseguiu criar, não conseguiu abrir espaço. Mal ele tocava na bola. E por isso, ele tem repensado a titularidade do jogador para esse próximo jogo. Na verdade, segundo o All Sports, o titular da ponta direita já tem dono. Vai ser o Romero contra o Fluminense, porque o mano acredita que o seu esquema pede um jogador mais operário, que faz a função de forma mais aguda do que a qualidade que supostamente o Rojas tem, que na boa, só mostrou ali na estreia. Depois disso, independente da lesão, nunca mais foi o mesmo. Então, óbvio que o Romero não é mais craque que o Rojas, e pode ser também que o esquema não favorecesse o camisa 10, né? Eu tô vendo muita gente defendendo esse ponto pra falar aí que ele não é o culpado de jeito nenhum. Mas, cara, são deficiências técnicas, né? De movimentação até fundamento. Você vê que as intenções dele são boas. Ele gosta de jogar pra frente, sempre busca um passe produtivo, tem o fator surpresa do chute, mas mostra muito pouco durante o jogo. Então, enquanto ele não melhorar tudo isso e botar na cabecinha dele que ele não tá no auge da carreira pra sempre tentar o mais difícil, vai comer banco pro Romero, que é um péssimo jogador, mas taticamente pode ajudar mais humano do que ele, certo? É isso, espero que agora ele acorde pra vida. Tá precisando, viu? E com o elenco mais curto nessa reta final de temporada, qualquer reforço é importante. E nesta terça-feira, o mano viu a volta do atacante Giovani, que deu as caras no CT após um bom período de mais de um mês parado por causa de uma lesão na coxa, que por sorte não foi nada muito grave como a do Paulinho, por exemplo. Então ele já retomou as atividades e pode ser até que seja relacionado para essa viagem aí pro Rio de Janeiro. E aí que tá, né? Pode parecer uma notícia que tanto faz, tanto fez, mas se vocês forem olhar quem são as opções do Corinthians no ataque, acho que vocês vão repensar um pouquinho, tá? Vão ver ali que não tem ninguém definido em nenhuma posição. Até o Yuri Alberto a gente cogita no banco frequentemente, né? O Rojas então nem se fala, já falei que ele vai pegar banco pro Romero. Então essa volta do Giovani pode servir demais pro mano, principalmente se ele optar pela ideia de dois atacantes. Eu lembro muito bem que ele tentou isso já na estreia contra o São Paulo, um Pedro mais por dentro no segundo tempo, jogando de segundo atacante, e contra o Fortaleza o Renato é quem virou esse cara. Então essa volta do Giovani vai muito além de uma simples opção a mais pro mano. Pra mim, se ele jogar a mesma bola que ele jogou na base, que era bizarra a diferença, ele com 18 anos parecia que tinha, sei lá, 26 e os moleque 17, vai virar titular ainda esse ano. Pode anotar, né? Falam que o Giovani é bagre, que é ruim, que não sabe jogar, mas dá um tempo pro garoto que vocês vão ver o que vocês estão falando, tá? Eu falei o mesmo do Murilo na época que ele subiu, e olha só, não deu outra, fechou? E não é só o Luxemburgo não, hein? Mano Menezes também se encanta com Pedro durante essa data FIFA e promete extrair o máximo aí, o último suco do atacante, enquanto ele ainda é do Corinthians. Aliás, enquanto não for para a seleção, porque o Corinthians ainda não se manifestou sobre a convocação para o Mundial Sub-17, e se ele for mesmo para lá, esse jogo contra o Flu pode ser o último dele no Parque São Jorge. E eu falo pode, né? Porque só vai acontecer isso se a seleção for para uma eventual final. Do contrário, ele volta antes, mas não vai jogar, né? Enfim, o que importa é que o mano se impressionou com o garoto, que foi um dos destaques nessa parada da data FIFA, assim também como foi na vez do Luxemburgo. Eu lembro muito bem que ele vinha ali de 2 meses esquecido, não entrava nem nos acréscimos, seja lá porque estava vendido, porque o Luxa não gostava, mas bastou 10 dias de treino que ele não só impressionou o Luxa, como virou titular já no jogo seguinte. Ou seja, todo mundo elogia o garoto, todo mundo para pra falar bem dele, mas aí chega no jogo e eu não sei o que acontece, que não sai nada. Ele não consegue ser aquele destaque que ele foi na base, por exemplo. Quer dizer, tá mostrando muito mais agora, não vou mentir, mas ainda falta muito pra ele ser aquele garoto que impressionou no Sub-17 e Sub-20 também. De todo jeito, não tem pra que se preocupar, né? Ele já não é mais nosso mesmo. Infelizmente, alguém lá de dentro da diretoria achou uma boa ideia, vendeu o nosso craque da base pra não ter chance dele virar um Lulinha 2.0. Nossa, que lindo, né? Quero ver só se ele comer a bola no fim desse ano. Não sei se ele vai começar jogando contra o Flu, mas que vai virar o 12º jogador em breve, eu não duvido, tá? Olha, eu sei que é gostoso falar de reforços e tudo mais, mas o Corinthians não tá nessa gozolândia ainda, já que não está nem garantido na Série A do ano que vem. Por mais que doa falar isso, o mano pediu à diretoria para frear a busca por reforços, principalmente, né, para não conversar nada com ninguém ainda, enquanto o Corinthians não tiver 100% de certeza que não será rebaixado. E a ideia, acho que é bem clara, né? É não se comprometer com nenhum jogador caro, ainda que seja barato, né? Não se comprometer com nenhum jogador, contrato longo e tudo mais, e ter
ter que lidar com tudo isso numa possível Série B, onde a renda despencaria muito de um dia para o outro. A informação, aliás, veio do Samir Carvalho no portal do UOL, e realmente não faz sentido você pensar em trazer um novo Willian, mais um Roger Guedes agora, se você nem sabe o dia de amanhã. E olha que eu ainda tenho quase certeza que o Corinthians não vai ser rebaixado, tá? Eu digo quase para não dizer que eu tenho certeza, porque por mais que a água esteja batendo na bunda já há um tempo, e na próxima rodada, se tudo seguir o ritmo natural, o Corinthians possa terminar na zona, eu ainda vejo esse time muito, mas muito mais forte do que esses outros que estão na briga, e a sequência que a gente tem também favorece muito isso. Eu já falei isso aqui, são pelo menos 9 pontos garantidos até o fim do ano. Tem aí um Coritiba e um Vasco fora de casa, com todo respeito, a gente vence, e um Santos e um América em casa. Então, dá pra fazer até 12 se brincar. Eu não sei nem se é muito otimismo meu, mas com certeza é uma sequência muito mais tranquila em relação a esses que também estão brigando, certo? De todo jeito, importante essa cautela com os reforços. Pensa lá na frente, deixa ficar na Série A primeiro, e aí a gente vê tudo isso, fechou? E enquanto o Corinthians não vai pagando pela compra do Fausto Vera, né, tá naquele famoso amanhã eu te pago, segundo eu recebo e aí eu peço um empréstimo pra ir te pagar, esse dinheiro que na verdade existe no caixa do Corinthians vai sendo usado para pagar as parcelas da Arena, os 25 milhões de reais acordados com a Caixa só nesse trimestre. Ainda tem mais 25 milhões a ser pago no final desse ano para aí sim totalizar 100 milhões de reais apenas em juros nesse ano. O combinado, como foi divulgado aqui, era de que esse e o ano que vem, já que 2022 o Corinthians conseguiu um período de carência por causa da pandemia, o Timão pagaria apenas os juros do período de 5 anos que ficou inadimplente e só mesmo a partir de 2025 que os valores anuais de 30 e poucos milhões começariam a valer. O acordo, Fel, para quem não se lembra, é válido até 2041 e o valor atual dessa dívida é por volta de 611 milhões. E aí nessa conta você ainda bate os 300 milhões da Hypera Pharma, até menos um pouquinho, né, porque deve ter pago algumas parcelas já, e no final o valor que sobra é de 300 e poucos milhões sem correções, tá? Tem que levar em conta isso daí também, mas como é difícil prever como isso vai aumentar ao longo do tempo, a gente fala só nesse valor. Todavia, a cara parcela foi paga e agora só resta mais uma para fechar o ano daquele jeitão com a Caixa, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!